quando diz aqui, sendo, pois, justificados pela fé e tudo que a gente já viu aqui, né, a partir até o verso 2, é tratado da nossa posição e da nossa perspectiva com base no fato de nós sermos salvos em Cristo Jesus, por meio do Evangelho da Graça, sendo pertencentes à igreja, e nós tendo todo esse conhecimento das bênçãos espirituais que temos em Cristo, e que isso é inabalável, porque isso é uma obra de Deus em nossas vidas. E, logicamente, uma obra de Deus não falha. Então, nós já podemos, mesmo aqui na Terra, mesmo com esse nosso corpo exterior, com esse corpo que vai se deteriorando, nós temos a consciência e nós já sabemos que nós somos salvos em Cristo Jesus e que já estamos aptos, inclusive, para sermos chamados a qualquer momento para estar juntamente com o Senhor, para todo sempre. Então, isso tem a ver com posição, e posição é inabalável. Não muda esse fato. E é com base nesse fato que a gente tem a nossa perspectiva, ou seja, a nossa esperança, que é o que é falado no verso 2. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nos gloriar significa também nos alegramos, nos regozijamos na esperança da glória de Deus. Mas o que acontece? Do momento de nossa salvação até o momento da concretização dessa esperança, que vai ser no arrebatamento, nós estamos num período de peregrinação. O que isso significa? Que nós, sendo moradores celestiais, e que já sabemos disso, que o nosso lar é no céu, não é aqui na terra, nós estamos aqui ainda. Nós estamos peregrinando. E uma figura disso é o Abraão, a qual Deus prometeu uma terra para ele, e ele passou em tudo, em várias terras, em várias localidades, só que ele não se fixava, diferentemente de Ló, que se encantou, né, pela vista de Sodoma. Mas Abraão, ele ia de lugar em lugar, fazendo sua tenda, sabendo que a qualquer momento ele iria ter que sair dali, porque ele estava em peregrinação. E nós, né, tratando como essa figura, nós estamos nessa mesma situação. A gente está aqui na Terra temporariamente, e temporariamente também sofremos tribulações aqui. Mas a gente, através desse fato de que, vendo aqui pela palavra de Deus, que Deus permite essas provações em nossas vidas, é para nos conformar à imagem de seu Filho, como é dito lá em Romanos 8, 29. Vou colocar lá novamente. E aqui a palavra de Deus diz, porque os que dantes conheceu, aqui é cada um de nós, irmãos, que Deus está tratando aqui, os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus, irmãos, nesse período de peregrinação, o seu trabalho de salvação em nós, ele não para. Nós fomos salvos, a nossa alma, nós fomos salvos numa questão de um julgamento judicial, nós nem vamos passar por esse julgamento de condenação, pois nós estamos em Cristo, então nem entraremos em julgamento, e nós já sabemos disso, mas Deus, ele quer nos salvar em todos os sentidos, quer nos salvar de situações aqui da terra, ele quer que nós nos salvemos da má doutrina, e por aí vai, há muitos tipos de salvação. Mas para isso é necessário que a gente encare as situações desse mundo, sabendo que Deus permite e sabendo também que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive está aqui Romanos 8, né? Também. Aqui, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então, Deus, ele trabalha em nossa vida. Ele ainda trabalha por nós, né, nesse tempo de peregrinação. Deus, ele continua trabalhando em nossas vidas. E a tribulação
é um recurso que Deus usa para nos ensinar, para que por meio da experiência a gente possa conhecer mais o nosso Pai e o nosso Senhor Jesus Cristo, a qual nós estamos nesse relacionamento agora, em família, de uma maneira tão muito próxima, que só a igreja tem esse privilégio de chamar Deus de Pai, de ter Deus como Pai e de que o Senhor como Salvador, como Redentor, nessa posição de estarmos em Cristo. É um privilégio muito grande. Por isso que Deus ele continua tratando conosco aqui nesse tempo de peregrinação. Então é muito importante, porque isso tem a ver com a nossa vida aqui agora também, o nosso presente, né? Nós passamos pela salvação, e aí no meio aqui tem esse tempo de peregrinação, e aqui no final tem o arrebatamento. Então a gente precisa entender que nesse tempo de peregrinação, nesse meio tempo aí, Deus ele trata conosco, ele nos cuida, ele ainda nos guarda de muitas situações, e as tribulações também é uma parte que Deus utiliza para que a gente possa glorificá-lo. Mas para que a gente possa entender isso, irmãos, é necessário comunhão, porque a nossa carne não consegue compreender isso. Inclusive, para a nossa carne não tem sentido nenhum quando se fala da tribulação como algo positivo. E aí, quando mistura com as religiões, da maneira como as pessoas interpretam as tribulações como algo ruim, como tá tudo dando errado, então quer dizer que Deus não tá te amando, mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então é muito importante separar o que é o pensamento do homem e o pensamento de Deus sobre essa questão. Porque quando a gente tem comunhão com Deus, com a sua mente, com seus propósitos sobre nós, a gente pode encarar qualquer situação, mas estando firmes na promessa de Deus em nossa vida.